Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Bem-vindos ao programa de rádio Igreja Açores. Hoje pararemos na Lagoa. Antes, olhamos a atualidade da Igreja Diocesana. A pouco mais de uma semana do início da Quaresma, o administrador diocesano, Cônego Hélder Fonseca Mendes, desafia cada açoriano a um combate individual contra o mal, que começa sempre de dentro para fora. Numa nota pastoral dirigida aos cristãos insulares, o sacerdote pede sentido de conversão. Estejam preparados, usem a verdade como o cinto bem apertado e a justiça como armadura. Que a prontidão em anunciar o Evangelho da paz seja como o calçado para os vossos pés. Andem sempre armados com o escudo da fé, que a salvação vos sirva de capacete e combatam com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ainda, enquanto temos tempo, devemos praticar o bem para com todos. No magistério atual da Igreja, o Papa Francisco recorda-nos que a tarefa educativa, o desenvolvimento de hábitos solidários, a capacidade de pensar a vida humana de forma mais integral, a profundidade espiritual, são realidades necessárias para dar qualidade às relações humanas, de tal modo que seja a própria sociedade a reagir face às próprias injustiças, às aberrações, aos abusos dos poderes económicos, tecnológicos, políticos e mediáticos. E cito nesta passagem o número 67, Fratelli Tutti. Aproveitemos então, esta é que trata a força desta mensagem da Quaresma, aproveitemos este tempo como um tempo de salvação e de graça, que não sabemos se volta a passar diante de cada um de nós, para uma oração mais intensa, uma caridade mais diligente e uma determinação firme na luta contra o mal, que começa sempre em primeira pessoa e de dentro para fora. Em vez da fome, da peste e da guerra, que julgávamos já ultrapassadas, tomemos como caminho alternativo, livre, racional e podemos dizer mesmo hoje moderno, o jejum, a esmola e a oração que se completam mutuamente em ordem à caridade e à misericórdia, porque é delas que precisamos. Podemos perguntar ao fim de tantos anos, então o que é hoje o jejum? E respondemos que o jejum é a forma de penitência que se concretiza na privação de alimentos e de bebidas, mas também de vícios e dependências. Um jejum que se deve traduzir em renúncia durante a Quaresma. Quando se fala de renúncia quaresmal, não se trata de um pagamento de nada, nem de uma esmola, nem de um peditório, nem uma campanha de recolha de fundos, mas sim do resultado do jejum que se faz, daquilo que eu iria gastar em coisas não necessárias ou da austeridade que falta o caminho espiritual de cada sujeito crente. A renúncia quaresmal do ano passado, e gostaria de deixar esta informação, destinou-se ao serviço diocesano pastoral da saúde e da Caritas dos Açores. E serviu, por um lado, para a aquisição de um ventilador ao suporte de vida para uma unidade de saúde da região, e, por outro lado, para acudir às solicitações mais prementes decorrentes dos efeitos indiretos da pandemia nos Açores, tendo, neste ano passado, rendido um total de 16.007 euros e 81 cêntimos. E, portanto, aproveito também nesta mensagem para agradecer a todos os que contribuíram através da sua renúncia, mas sobretudo àqueles que beneficiaram dela. Este ano, a renúncia quaresmal tem um destino além fronteiras, São Tomé e Príncipe. Decidimos este ano, e digo decidimos porque foi com a anuência do Colégio de Consultores, entregar o resultado das nossas renúncias quaresmais deste ano, que vão entre a quarta-feira de cinzas e a quinta-feira santa, isto é, entre o dia 2 de março e o dia 4 de abril, a favor de São Tomé e Príncipe, como socorro a uma situação de pobreza agravada pela pandemia, dado um apelo forte que recebemos do bispo desta diocese, que é lusófona, insular e irmã como a nossa. A Quaresma começa na quarta-feira de cinzas, no próximo dia 2 de março, dura 40 dias até ao domingo de Ramos. Na Quaresma somos especialmente convidados à oração, à conversão e ao desprendimento do que é acessório.
Regressaram os encontros presenciais e o casal responsável pelo Serviço Diocesano de Apoio à Pastoral Familiar e Laicado esteve juntamente com o seu assistente em Fátima este sábado, no Encontro Nacional dos Secretariados Diocesanos da Família. Monsenhor José Constância destaca o caminho sinodal como o ADN de uma família cristã. A conjugação, a articulação entre os diferentes documentos e como eles fazem um caminho lógico e um caminho prático na sinodalidade. Isto é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, no fundo, a família faz a experiência da sinodalidade quase sem saber. A vida em comum, decisões às vezes em comum e, sobretudo, este aspecto da sinodalidade. A família consegue trazer o mundo para a Igreja, isto é, o mundo que chega à família, portanto, o mundo, as suas preocupações, os seus problemas chegam à família como comunidade cristã pequenina e a experiência da família, como experiência de Igreja, vai para o mundo. E nós temos muita necessidade, na experiência da sinodalidade, de termos, de facto, o mundo dois, com os seus problemas do dia-a-dia, cotidiano do mundo na família, como comunidade cristã, e o cotidiano da comunidade cristã no mundo. Monsenhor José Constância, diretor espiritual do Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, avisa ainda que não devemos ser demasiado idealistas na ambição da família. É o que for possível. A vida dois é tão intensa que o tempo em que a família está junta e que pode falar e dialogar, ainda que não seja muito, já é uma experiência em comum. Creio também que o tempo que a família tem, ainda que não seja muito, ainda pode fazer uma pequena oração, a experiência de oração, e sobretudo a ligação que é possível com a paróquia, mesmo que seja esporádica. Quer dizer, eu acho que há famílias que conseguem fazer uma experiência mais profunda, dado o nível espiritual que têm, mas a grande maioria poderá, não digo de uma maneira em momentos fortuitos, mas de uma maneira mais rápida, estas famílias poderão ser ajudadas a fazerem esta experiência comum, mesmo com todas as mudanças que temos hoje. Quanto ao contributo cristão de cada família, é preciso entender que elas têm dinâmicas distintas. Eu creio que há famílias que estão muito tocadas pela religiosidade popular, que entra e sai da família, está na família. Há famílias que estão mais tocadas por um contato com a comunidade cristã esporádico, por ocasião dos sacramentos, e há uma série de famílias que praticamente, digamos, só têm como pano de fundo o facto de estarmos numa região em que a Igreja Católica tem grande peso, mas que já não têm fruto da experiência cristã. Nós temos que, a partir da pastoral familiar, fazer com que esta experiência brote dos próprios leigos, dos próprios cristãos casados, desafiá-los a que eles tomem nas mãos, os jovens que vão casar pela Igreja, os já casados, os casais novos, a que façam uma experiência de pastoral familiar em que a própria família seja assumida por eles como igreja doméstica, como igreja não é milagrosa ou milagreira, mas uma igreja que se faz no dia-a-dia. Anita Dias, do casal responsável pelo Serviço Diocesano da Pastoral Familiar, garante que a magia da partilha nas famílias está exatamente nas tarefas mais comuns do dia-a-dia. Recorde-se que o Papa Francisco anunciou o Encontro Mundial das Famílias no próximo mês de junho, com eventos em cada diocese católica em ligação com Roma. A Diocese de Angra vai integrar durante os dias da Jornada de Roma uma celebração de dimensão diocesana, mas estão igualmente previstas iniciativas ao nível de cada uma das 17 ouvidorias da Diocese. Com o levantamento das restrições e a evolução positiva da situação pandémica, os Açores ganham uma nova esperança de celebrar a sua festa maior, o Divino Espírito Santo. O sentimento é comum, apesar das ilhas viverem situações distintas. No Pico, por exemplo, onde as festas nos últimos 2 anos estiveram confinadas à expressão da partilha e da esmola, o ouvidor Marco Martinho garante que a sede de comunhão é enorme. Na esperança que melhores dias virão e tendo em conta a evolução positiva deste tempo pandémico que se espera, esperamos que já este ano possamos celebrar com todo o vigor as nossas festas do Divino Espírito Santo nesta ilha montanha. Estamos com saudades de voltar aos arraiais, de voltarmos aos nossos impérios, de nos sentarmos à mesma mesa da fraternidade, da igualdade, da abundância, da partilha e da alegria da presença do Divino entre nós. A distribuição das nossas rosquilhas, das nossas vésperas, os acordes das nossas filarmónicas,
filarmónicas. O nosso povo está sedento e com esta evolução positiva desta pandemia, esperamos que possamos estar este ano pelo Pentecostes na rua com os festejos em louvor do Divino Espírito Santo, a alma deste povo picaroto e deste povo açoriano. Na Ilha Terceira, na zona do Ramo Grande, a tradição este ano voltará a ser o que era, arrisca o ouvidor. Padre Emanuel Valadão Vaz, para o ouvidor, trata-se da restituição da paz interior dos diocesanos desta parte da Ilha Terceira. Também há um desejo interior muito forte para esta celebração e por isso, já com uma consciência de que a situação pandémica está bastante mais regularizada nesse sentido de nos ajudar a perceber que pouco a pouco vamos tendo condições físicas para podermos realizar e celebrar os Domingos do Espírito Santo, mas acima de tudo gostaria de salientar esta força interior, este desejo, esta vontade dentro daquilo que é a própria responsabilidade, sem dúvida, que está aqui em cima da mesa, mas acima de tudo esta vontade de celebrar aquilo que o interior das pessoas também precisa, que é exatamente esta paz. Penso que celebrar também estas festas este ano do Espírito Santo em cada domingo, de uma forma, podemos dizer, normal, é de certa forma também apaziguar o interior de cada um e ao mesmo tempo ajudar a curar e a animar e a fortalecer a vida de cada uma, de cada pessoa, principalmente aqueles que vão ter esta possibilidade de celebrar aquilo que há 2 anos tiveram que parar. Na ouvidoria do Faial, a Irmandade do Império da Ponte, nos Flamengos, receia que o medo e o hábito do takeaway venha usurpar a raiz da partilha do Espírito Santo, adianta Joaquim Correia, da Irmandade. Este ano tudo vai depender um bocadinho daquilo que vão ser as novas medidas que vão estar em vigor na altura, esperemos que mais leves um bocadinho e que já permita ao ar livre a gente estar à vontade, não é? E se isso acontecer, a direção que já falou assim por alto, sem tomar decisão nenhuma, é fazer dentro daquilo que é possível. Sendo possível fazer o arraial, como fazíamos com a filarmónica, com os folclores e a festa de rua, se for possível fazer, vamos fazê-la. Isso claramente. Se não houver a recomendação para não se fazer, pois claro, também não vamos ir incumprir a lei. A questão depois daquilo que é a distribuição das esmolas, daquilo que é o convívio das sopas do Espírito Santo, depois vai depender se vai ser permitido fazer dentro de casa ou não. Se for permitido, o ajuntamento de 100, 200 pessoas, como nós costumamos fazer, num espaço coberto de interior, pois nós faremos. Se não for possível, é uma coisa que a gente também ainda não sabe, pois havemos de fazer, ou só com o pessoal aqui do cortejo e com a filarmónica, se é uma coisa mais restrita, e os irmãos irem buscar as esmolas, irem buscar as sopas e não estarem à mesa connosco, vai ter um bocadinho disto tudo. Agora, a ideia é, se puder fazermos tudo o que seja possível, até porque estamos aqui com alguma falta de que essas coisas voltem a acontecer, não é? Antigamente havia a opção da pessoa fazer, portanto, comer à mesa ou levar em takeaway. E as pessoas, normalmente, a maior parte, comia à mesa e contribuía para a agregação de fundos à mesa. Pouco levavam em takeaway. Com esta norma de ter que ser takeaway, muita gente começou a perceber que, se calhar, a quantidade é maior, que se calhar é mais bem servido. E estamos com algum receio, quando voltarmos a alguma normalidade, que eles queiram optar por levar para casa e não estarem presentes à mesa. Bom, isso para a angariação de fundos não interessa, porque o sentido aí, angariar o dinheiro não é, eles podem fazer. Para nós, inteiros, não é esse o objetivo. O objetivo é que as pessoas estejam presentes, que haja o convite, que haja a partilha à mesa. E temos que estar preparados para, se houver a opção das pessoas escolherem ou mesa ou levarem takeaway, para ir com algum receio que a maior parte das pessoas, algumas vezes com receio também, ou para tomar as vacinas, ou para ter dose de reforço, ou para alguma questão, não querem estar em espaços com muita gente, querem optar mais pelo takeaway. Portanto, vamos ver como é que a gente faz, mas estávamos de privilegiar o convívio das pessoas. O receio de voltar à normalidade e de voltar a celebrar os valores maiores do Espírito Santo, a festa do convívio e da partilha, nesse imenso império do amor e da fraternidade. A região prepara-se para receber os fundos comunitários da apelidada Bazuca Europeia, que pretende fazer face aos problemas financeiros e sociais resultantes da pandemia. Tomás Dentinho, católico, professor da Universidade dos Açores, adiantou ao Igreja Açores que, neste contexto, a pressa é inimiga da boa aplicação destes fundos,
em prol do desenvolvimento dos Açores. A pressa que normalmente estes fundos envolvem, que normalmente leva à corrupção, à inflação, e grande parte do impacto dessa aplicação de fundos vai para máquinas que já estão montadas para dar algum dinheiro local e o resto vai para fora. E, portanto, já estamos habituados a isso. Não é por acaso que os fundos europeus não têm qualquer impacto no desenvolvimento dos Açores, porque depois de feitas as obras iniciais, de facto, todos os outros fundos, o impacto que se verifica em termos de estatísticos é nulo e, portanto, indicam que o dinheiro que recebemos da Europa, contrariamente ao dinheiro que recebemos do continente, não serve para muito. No fundo, há que evitar projetos públicos e privados inviáveis e que normalmente são apenas circulação de dinheiro para fora. O professor catedrático deixa sugestões de boa aplicação destes fundos comunitários em áreas que são o motor do desenvolvimento regional. Deve haver, talvez, um banco de fomento que receba esse dinheiro e que depois avalie projeto a projeto ao longo do tempo, ou seja, um banco ou um fundo que, no fundo, vá recebendo projetos ao longo do tempo e grande parte do investimento vá para a criação desse banco ou desse fundo ligado, por exemplo, aos municípios e às migrações. Portanto, no fundo, uma espécie de Banco de Portugal ligado ao Banco de Portugal, um Banco de Portugal regional, serviço de buffer e que, de alguma forma, substituísse agora com qualidade aquilo que fomos perdendo ao longo das épocas, com o fim do Banco Comercial dos Açores e com, de facto, a passagem dos outros bancos regionais, muito mais exploradores do que provavelmente a serem úteis para o desenvolvimento dos Açores. E onde é que isto deve ser aplicado? Então, na dívida, através do tal Banco de Fomento, em que permitia, no fundo, garantir pagamentos de juros mais baixos, mas que, de qualquer maneira, fossem rentáveis e que fossem recuperando, enfim, reduzindo a dívida pública regional, em vez de estar a dívida a pagar juros cada vez muito mais altos, agora com a inflação e também com banca, onde fizeram a banca. Em segundo lugar, no fundo, no gasto público há que compensar medidas de investimento, mas sobretudo haver medidas de dinamização, ou seja, através da autonomia e da responsabilidade das diversas instituições. Por exemplo, a concorrência entre escolas autónomas públicas, naturalmente promove o bom desempenho das escolas e é preciso criar as condições mínimas, às vezes por desinvestimento, outras vezes por criar várias escolas para promover essa concorrência, essa melhoria. No turismo, Tomás Dentinho defende que é preciso promover cada uma das ilhas como destino único. Também entre os portos é fundamental, por exemplo, a fechar aqui o campo, os portos das ilhas para poderem competir entre si para rotas nacionais, regionais e internacionais. O mesmo se passa com os hospitais. No fundo, é investir no funcionamento dos mercados mais do que investir nas infraestruturas. No caso do leite, da cadeia de valor do leite, é certamente preciso mudar as regras, enfim, dessas cooperativas, que no fundo não são cooperativas e impedem as pessoas de sair das cooperativas para vender leite a outras pessoas, mas, sobretudo, é preciso, de facto, apoiar fábricas viáveis e promovendo também a concorrência entre elas, de forma a concorrência, porque é a concorrência que gera melhor competitividade e gera o melhor pagamento aos doadores. No turismo, aí talvez fizesse algum investimento, nomeadamente na criação de aeroportos nas ilhas que têm aeroportos piores, de forma a favorecer o turismo de cada ilha e a concorrência entre eles. Ou seja, esta ideia de ir para os Açores e depois fazer o circuito, a ir aqui, a ir a 3 ilhas, não é assim que funciona em outros destinos turísticos. As pessoas vão em uma ilha, estão lá uma semana e depois visitam outra ilha no ano seguinte, e aí é que gera rendimento. De outra forma, estamos a dar dinheiro às companhias aéreas que são inviáveis. Investimentos viáveis no setor público e privado é o caminho apontado pelo economista, responsabilizando de alguma forma os responsáveis pela má aplicação dos fundos, que são de todos. Entre Vistas, com o padre Teodoro Medeiros. A Pior Pessoa do Mundo é um dos candidatos ao Oscar para melhor filme internacional. Não é um filme propriamente convencional. A história contempla Julie, uma estudante de quase 30 anos,
que não consegue decidir o que quer da vida. Muito espontânea, ela agarra-se a cada nova fase da sua vida com um entusiasmo enorme. Mas cada uma dessas fases parece ter um termo estabelecido, um prazo de validade, após o qual ela parte para outra aventura. Será assim em relação à profissão, mas também à sua vida amorosa. Esta trama não é tão irrealista quanto possa parecer. Este retrato contemporâneo é também um espelho, uma quase denúncia das indecisões, dos dramas daqueles que não dedicam muito afeto a nada nem a ninguém. O último fotograma do filme é a esse respeito bem elucidativo. A realização da Pior Pessoa do Mundo pertence ao norueguês Joaquim Trier e é competente e até muito criativa em alguns momentos. Mas aqueles que gostam de narrativas muito lineares talvez fiquem desapontados com a lenta evolução da vida de Julie. Não porque não haja reviravoltas, que as há e em abundância, mas porque a personagem parece mudar muito pouco ao longo da obra. Não é um defeito, a não ser que se escolha esse ponto de vista. Boa visão, boa semana e um santo domingo para todos. E na entrevista de hoje paramos em São Miguel, na Ouvidoria da Lagoa. É uma ouvidoria especial de grandes contrastes, com zonas dormitório, mas também com alguns problemas de natureza social. Agradeço ao Padre João Furtado por estar connosco e começo por lhe pedir talvez uma leitura do atual momento da Diocese em sede vacante, desde o passado dia 21 de setembro. Como é que o tema tem sido vivido, particularmente nas diferentes igrejas dessa ouvidoria? Olha, antes de mais agradecer a possibilidade de estar aqui a comunicar para a Igreja Açores e também partilhar um pouco daquilo que a Carmo vai me interrogar. A leitura que nós podemos fazer é sentir a ausência de um bispo e, portanto, a sucessão apostólica foi interrompida aqui na nossa diocese, nesta igreja particular de Angra e Ilhas dos Açores. A gente sabe que toda a diocese tem o seu administrador diocesano, mas é evidente que uma igreja necessita de um bispo, um sucessor, para manter a sucessão apostólica. E, portanto, o bispo é sempre uma presença, uma dádiva para uma igreja particular, como é a nossa igreja dos Açores. De maneira que nós sentimos, a presença do bispo é muito importante, e oxalá que a Santa Sé e a Nunciatura Apostólica tenta resolver o mais rapidamente possível a vinda de um bispo, de um prelado, para manter, para ser um sinal de unidade e de comunhão na nossa igreja. Portanto, nós sentimos isto. Sim, Padre João, neste momento, e já houve certamente reflexão também sobre esse assunto, qual seria o perfil mais adequado para o novo prelado, para passarmos a outra fase desta nossa conversa que tem a ver essencialmente com a ouvidoria da Lagoa? Olha, o perfil é um sucessor dos apóstolos, tem que estar, eu acho, muito da opinião, que um bispo, tal como um sacerdote na sua paróquia, deve marcar muito pela presença. A presença é muito importante. A presença do bispo, por exemplo, o ir crismar, a sua presença é muito importante nas comunidades, é uma maneira do pastor estar junto do rebanho, das comunidades. Quando um bispo não está presente e delega em outros, ou vigários, eu penso que a ausência acaba por fazer esquecer. Portanto, o perfil do novo bispo, nesta parte, eu acho que ele devia fazer ponto de honra de correr a diocese todos os anos e marcar presença nas ouvidorias para crismar, e ao celebrar o sacramento do crisma também tinha a possibilidade de estar com as comunidades, com os sacerdotes, porque a presença é muito importante. Tal como um sacerdote numa comunidade, a partir dos sacramentos, ele começa a estar muito presente na vida das pessoas e das famílias. E um pastor tem que estar junto do seu rebanho, da sua comunidade, assim mais alargada, que é a diocese.
Então, é claro, tem que ter dotes tem que ter qualidades humanas, naturalmente, qualidades espirituais, de piedade e qualidades intelectuais e qualidades do seu ponto de vista moral. Tem que ser uma pessoa muito bem relacionada com todos, com a simplicidade, determinado. Eu acho que tem que ser um bispo também que tem que chamar a atenção para alguma coisa que não está muito bem, com caridade fraterna, correção fraterna. E para além de tudo isto, terá de ser sempre uma pessoa que ama profundamente a Igreja e a Deus, um homem de oração, um homem de estudo e um homem de ação. Uhum. Vamos então à ouvidoria da Lagoa. Pedia-lhe que fizesse uma resenha do que é esta ouvidoria, paredes meias com ponta delgada. A Lagoa em si própria é uma extensão territorial grande, a ouvidoria da Lagoa. Tem um concelho que é cidade, portanto, com todos os problemas que o desenvolvimento traz, de assimetrias entre pessoas mais ricas, pessoas menos ricas, com problemas sociais. Como é que hoje caracterizaria a ouvidoria que lidera já há alguns anos? Olha, eu começo por dizer que esta ouvidoria vai fazer em abril 37 anos. Eu recordo-me, era um padre muito novinho, foi em 1985, em abril, estava no Conselho Presbiteral, em Angra, a representar a ouvidoria do Nordeste, e o Sr. Dom Aurélio, na altura, apresentou um requerimento para a criação da ouvidoria da Lagoa. Foi em abril de 1985, vai fazer agora 37 anos. É uma ouvidoria que tem 7 paróquias e tem um curato, ou seja, um quase paróquia, que é os remédios. Essa ouvidoria tem à volta de 18 mil pessoas, ainda é maior do que o Concelho da Lagoa, porque vai até ao Livramento, que pertence ao Concelho de Ponta Delgada. Tem 6 sacerdotes, assim no ativo, e tem 2 sacerdotes na reforma, na manência. E, portanto, é uma ouvidoria que também é nova, vai fazer 37 anos, em termos de comunhão, tem feito os seus trabalhos. Já estou nesta ouvidoria há alguns anos e tem havido alguma comunhão entre todos os sacerdotes e as comunidades. Mesmo nós criamos já há algum tempo, o dia da ouvidoria, e este dia da ouvidoria é preparado também com uma semana da ouvidoria. E esses anos atrás da pandemia, antes da pandemia, fez-se assim, nós juntamos muitas pessoas para refletir e pensar e programar e depois celebrar aquele dia da ouvidoria. Este ano, mesmo ainda com esses problemas desta pandemia, este ano nós vamos celebrar este dia, dia 8 de maio, e vamos juntar também os 500 anos do Concelho da Lagoa. Vamos celebrar, vai haver uma recepção na Câmara Municipal, com as bandas e tudo mais, há de haver um cortejo litúrgico da Câmara Municipal até a matriz de Santa Cruz, onde estive 14 anos ali, também foi a minha paróquia em tempos, e depois haverá a celebração da Eucaristia, será uma celebração muito solene, será presidida pelo ouvidor, e vai ser cantada por um coral, o coral do Rosário, e portanto, e depois haverá uma confraternização com a Câmara e com tudo mais. Nós juntamos o dia da ouvidoria ao dia também dos 500 anos do Concelho. Claro que este aniversário do Concelho tem outros momentos, mas este talvez seja o momento mais importante. É curioso, deixe-me só fazer aqui um parênteses, porque também este ano se comemoram os 500 anos das Romarias Quaresmais na Ilha de São Miguel. E curiosamente é na ouvidoria da Lagoa que está presente o espaço, digamos assim, de memória dos romeiros. Eles este ano não vão voltar a sair pelo 3º ano consecutivo. De que forma é que
esta religiosidade popular, esta manifestação da piedade popular, também é vivida nesta ouvidoria que tem tantos ranchos de romeiros. Sim, aqui também todas as paróquias, praticamente todas. Água de Pau, Santa Cruz, Rosário, Livramento, Caboclo e a Talhada também, Remédios, também já teve Remédios, que não é de paróquia. Ribeira-Chão não, nunca teve Romeiros. O que me disseram que não vai haver as romarias, mas no último dia. Ou seja, o problema aqui é pernoitar nas casas portanto, evitaram isto. Não vai haver a romaria. Mas aqui o rancho daqui de Água de Pau chamou-me a atenção, talvez no último dia daquela semana própria da romaria, eles pudessem fazer uma romaria a partir das Furnas ou de Ponta Garça. E, portanto, é um pequeno sinal para manter esta devoção e esta religiosidade popular. Uhum. Portanto, vai ser celebrado assim. Eu penso que as outras romarias também poderão fazer a mesma coisa. A minha questão aqui era mais no sentido de perceber o peso da vivência da religiosidade popular na vivência da Igreja na ouvidoria da Lagoa. Portanto, partindo dos 500 anos, como o senhor falou, do Conselho da Lagoa, na verdade também são os 500 anos das romarias quaresmais e o espaço do Romeiro, digamos assim, é na Lagoa, justamente tem havido sempre uma grande ligação até na própria relação entre as autoridades civis e as autoridades religiosas para uma parceria e para efetivamente arranjar aqui sinergias para uma vivência espiritual maior. De que forma é que a pandemia veio condicionar o modo de ser igreja na ouvidoria da Lagoa? Em relação aos romeiros, por aquilo que a gente vê, eles têm, todos os romeiros têm o seu núcleo e o seu movimento próprio da paróquia e procuram se encontrar mensalmente e além do mais, procuram também animar, pelo menos aqui em Água de Pau, no primeiro domingo de cada mês, há ali um grupo de romeiros que anima a celebração. E creio que também em Santa Cruz e Rosário, não sei o Livramento, fazem isto é muito bom, estão envolvidos na comunidade, além do mais, alguns são catequistas, outros pertencem a grupos corais, portanto, eles estão muito envolvidos. O núcleo mais restrito, claro que a maior parte dos romeiros não participa, vão naquela semana e depois afastam-se. De maneira que, claro que a pandemia veio a trazer muitos problemas. Há uma falta de dinâmica nestas comunidades, isso em toda a parte. Nós sentimos que as pessoas estão um pouquinho distantes. Há um fermento que participa, que se deixa envolver, as catequeses estão muito bem organizadas, a liturgia, os movimentos ultimamente não têm se encontrado, não tem havido reuniões agora em janeiro e fevereiro devido a esta questão da pandemia, porque há muita gente infectada por aí, mas ao lado destes problemas, eu creio que também esta situação de crise também tem ajudado a ponderar muitas coisas, porque antes da pandemia, na minha leitura, havia também uma devassa, quer dizer, e eu penso que ao lado das coisas menos boas, também esta crise pode nos ensinar a ver outras coisas, a ter outra postura, outra maneira, outro estilo, sobretudo ao nível da oração, também o recolhimento ajuda-nos a recolher, a ter mais uma ligação com Deus, parece-me, sermos mais piedosos. Podemos falar de uma purificação da fé de cada um e também da purificação de uma fé mais comunitária? Sim, eu concordo. Eu acho que a pandemia pode nos ajudar a purificar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, quer dizer, uma fé sólida que não passa por exterioridades, coisas assim, uma devassa. As festas são muito belas, muito bonitas,
mas muito daquilo que acontece é tudo no exterior, né? Em termos da vivência interior, da fé, uma fé sólida e enraizada em Jesus Cristo, por vezes, quer dizer, eu penso que a pandemia pode nos ajudar a consolidar esta fé e a amadurecer as nossas convicções em relação a Deus, né? E, portanto, eu vejo assim, a minha leitura, que não há, a pandemia tem coisas menos boas, mas tem coisas também que nos podem ajudar a consertar a nossa vivência cristã. A pandemia afastou as pessoas da Igreja de uma maneira geral, desde logo porque houve uma primeira fase em que efetivamente as pessoas não podiam participar no culto público, depois multiplicaram-se as celebrações online, depois veio o regresso da participação nas celebrações, com altos e baixos, com muitos condicionamentos, com muitos constrangimentos, da experiência que tem, porque tem a noção do todo da ouvidoria e não só a partir da sua paróquia, e importa aqui dizer que estamos a falar com o padre João Furtado, ouvidor da Lagoa, mas também pároco em Água de Pau, uma expressiva comunidade desta ouvidoria e também da Ribeira Chã, na ponta, digamos assim, da ouvidoria, já a paredes meias com Vila Franca do Campo. Pergunto-lhe se nota que efetivamente os danos causados ao nível da participação, com tudo o que isso implica, pode efetivamente ser um constrangimento para o reerguer dos movimentos e das dinâmicas dos movimentos de apostolado e da própria vivência comunitária na sua ouvidoria. Olha, eu acho, eu sou muito otimista e já estou numa altura de campeonato, já vai para 39 anos de padre, de maneira que eu sou otimista e olho para o futuro com um olhar de esperança. Eu tenho a certeza que tudo isto vai ser retomado, toda esta dinâmica. Há umas saudades, né? Da parte de muita gente de retomar a dinâmica própria da paróquia com as festas. Também é importante esta cultura, esta convivência, também faz parte da fraternidade cristã, né? Nós não podemos condenar as festas do Espírito Santo, tudo aquilo que é exterior, aquilo também é cristão, estar ali numa boda, no convívio, numa confraternização. Eu tenho esta esperança. É claro que já há alguma dinâmica na vida da Igreja, já se nota quando o Estado abriu a possibilidade de haver participação na Eucaristia, já nota-se que as pessoas têm vindo à Igreja, mais nos sítios do que noutros, nós compreendemos isto. Mas tem-se verificado já, ainda este ano passado, 2021, fiz à volta de 16 casamentos. Não foi só aqui, nesta comunidade, mas outras mais. De maneira que, e muitos batismos, também, os sacramentos, também cria dinâmica na vida paroquial. Portanto, eu julgo, há uns poucos que não vêm, pessoas já com uma certa idade, que nós compreendemos, mas as catequeses estão muito bem organizadas e estruturadas a nível da ouvidoria, as crianças vêm à catequese, mas também vêm à missa, que também é importante. E tem havido assim, há uma certa esperança, eu tenho. O senhor tem uma comunidade religiosa, é talvez das poucas ouvidorias que tem uma comunidade religiosa residente e que toma conta de algumas paróquias da sua ouvidoria. De que forma é que a presença dos padres do Sagrado Coração de Jesus ou do Coração de Jesus, perdão, os padres deonianos, têm ajudado também na dinâmica pastoral da ouvidoria? A presença dos padres deonianos eu considero uma graça e uma dádiva para a Igreja e aqui para esta ouvidoria da Lagoa. Todos os sacerdotes que estão ali, que são deonianos e que estão no centro missionário, tem o padre Gil no Livramento, o padre Paulo na Atalhada e o padre David, que é o secretário da ouvidoria, está no Caboclo,
é uma presença importante para nós e também para nós comunicarmos. Eles têm outras vivências, procuram viver em comunidade, nós somos mais ermitas, estamos sozinhos na nossa casa, na nossa comunidade, cada um tem o seu estilo, somos diocesanos. Mas essa diferença de sacerdotes, da mística de cada um, é enriquecedora para todos, né? Portanto, já conheço, já estou aqui há muitos anos nesta ouvidoria, porque venho do Nordeste, venho da Fazenda, da Algarvia, das Feteiras, e venho para Santa Cruz, e depois fui professor ali durante uns anos, e eles vieram e marcam presença aqui na nossa ouvidoria. Nós comunicamos, programamos tudo em conjunto, portanto é uma graça e é uma dádiva para nós também, aqui na nossa ouvidoria, a presença dos daonianos. Padre João Furtado, nós estamos na reta final desta conversa, no entanto eu ainda queria aflorar consigo mais 2 aspectos. O primeiro tem a ver com os desafios. O senhor já falou de alguns problemas, já nomeou. Quais são neste momento os grandes desafios e as grandes prioridades da ouvidoria da Lagoa? Eu penso que uma das prioridades é, sobretudo, a família. Nós, por vezes, encontramos muita gente, alguns casais que estão em crise de identidade, e acho, não sei, que a Igreja tem que fazer algo para com esses casais. Há a pastoral familiar e tenho essa responsabilidade, mas eu sinto alguma impotência de criar, de ver semanas da família, claro, os CPMs, já fizemos um CPM na Lagoa, depois da Páscoa vamos fazer um CPM aqui em Água de Pau, mas parece-me que é o problema da família, a pastoral da família precisava de uma atenção muito especial e por vezes ficamos sem saber como dar a resposta. Eu sinto esta dificuldade. Muito embora aqui temos a nossa equipa, a coordenadora, que está representada por todas as paróquias, mas por vezes temos uma dificuldade, eu sinto isto. Outros desafios, o problema da pobreza, mas eu penso que a pastoral socio-caritativa passa muito pelos núcleos da Caritas e também pelas conferências. Agora não temos conferências vicentinas, mas sobretudo da nossa parte, da parte da comunidade paroquial, é ajudar as instituições oficiais ou civis a descobrir e a chamar a atenção para problemas de pobreza que há por aqui, por acolá. Não vamos ter romarias, mas em princípio já vamos ter Espírito Santo e vamos ter também as festas dos padroeiros, digamos assim. Antevê um verão já mais normalizado na sua ouvidoria, nomeadamente com a festa da Senhora dos Anjos, que é talvez a maior festa da ouvidoria e talvez uma das maiores de São Miguel. No verão? Sim, eu tenho essa esperança. Eu acho que depois da Páscoa, agora já a partir da Quaresma, que é dia 2 de março, nós vamos fazer os nossos laus prendes. Haverá momentos para o sacramento da reconciliação, já está tudo programado para toda a ouvidoria. Em algumas comunidades faz-se também o Senhor dos Passos, isso agora na Quaresma. Depois da Páscoa, estou certo que o tempo pascal vai ser bem vivido, com domingos, coroações e tudo isto. Isso também dá uma certa dinâmica às comunidades paroquiais. Depois teremos a festa do Espírito Santo, teremos, que será ali no mês de junho, a festa da Santíssima Trindade, as primeiras comunhões. E estou certo que no verão vamos ter aqui as festas Nossa Senhora do Rosário, as festas da Senhora dos Anjos, as festas de Livramento. Eu tenho esta esperança que as coisas vão correr bem. É claro que esta festa daqui da Senhora dos Anjos envolve muita gente e muitas bandas. Temos que reunir com a nossa comissão e ver a possibilidade de fazer uma festa mais simples, mas concretizar já.
Padre João, uma última questão mesmo, só para finalizar. Eu sei que os senhores padres não gostam de falar na primeira pessoa, mas o que é que o senhor gostava de fazer que ainda não teve tempo de fazer como ouvidor da Lagoa antes de deixar este serviço? Olha, é assim, eu estou a terminar esta parte e já com necessidade. Tive a primeira parte com 12 anos como ouvidor. Todos os sacerdotes que votaram em mim, o Sr. Dom Aurélio ele nomeou como ouvidor, foram 12 anos, estava em Santa Cruz. Depois saí e agora já estou há 6, são 18 anos. É bom entregar o testemunho a outro. Portanto, é um cargo em que estamos entre a diocese e os sacerdotes e as comunidades, nós é que damos a cara, estamos agora a fazer esta entrevista, portanto, devo dizer que para mim é um desconforto, mas pronto, com muito gosto de dar aqui o meu melhor e fazer o que posso. E, portanto, daqui a uns meses, parece-me que em setembro, terminamos o nosso mandato. Agora, eu acho que vai ser bom, olha, não sei, vivendo o dia a dia e fazer milagres, só Deus é que os faz. Eu não tenho grandes ambições, confesso. O que é que eu gostaria de fazer? Eu quero ser um bom cristão e ser muito fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo e ser um homem de igreja, amar a minha igreja de Jesus Cristo, com a proteção de Nossa Senhora e viver um dia de cada vez. E pronto, eu acho que não tem o que é que eu vou fazer, mas é isso, é dar o meu melhor. Agradeço ao Padre João Furtado, ouvidor da Lagoa, e é uma boa maneira de terminarmos este programa Igreja Açores, neste domingo, o 7º do Tempo Comum, em que justamente a liturgia nos convoca para a importância do amor total, o amor sem limites, mesmo para com os nossos inimigos, convidando-nos a pôr de lado a lógica da violência e a substituí-la sempre pela lógica do amor. O que é Deus, senão o amor? Até para a semana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.